Shalom, meus irmãos! Estamos aqui, Ana e eu, para gravarmos mais um vídeo da série Amar, o desafio da vida. E hoje nós queremos falar sobre os 7 segredos do amor. Shalom, igreja! Pois é, e no vídeo anterior nós vimos que nós somos seres relacionais, ou seja, nós desejamos amar e desejamos ser amados. Mas por que é que muitas vezes os nossos relacionamentos não dão certo e nós acabamos machucando as pessoas que nós amamos? A questão é que nem sempre a gente consegue expressar de forma, os nossos sentimentos de forma com que a pessoa que nós amamos nos entenda. E também nem sempre nós sabemos ter o comportamento compatível com o comportamento de uma pessoa que ama, né? E hoje nós queremos falar sobre esses 7 segredos do amor. Trata-se de comportamentos ou atitudes que nós precisamos ter diariamente, né? Isso precisa fazer parte do nosso ser. Comportamentos que a gente precisa ter com as pessoas que nós amamos, seja em qualquer esfera de relacionamento. Amém? Muito bem, e o primeiro segredo que nós queremos falar é a gentileza. A gentileza é um comportamento educado, distinto, nobre, atencioso, amável. A pessoa gentil, ela tem a capacidade de mudar o ambiente onde ela se encontra. Bom dia, boa tarde, boa noite, posso ajudar, me desculpe, são frases, expressões que fazem parte do dia a dia de uma pessoa gentil. Por quê? A pessoa gentil, ela está sempre preocupada com o bem-estar da pessoa. Ela sempre está preocupada em fazer com que a pessoa se sinta bem. Ela sempre está preocupada em não machucar, em não trazer descontentamento. Então, este é o primeiro segredo da pessoa que ama, é ser gentil. E o segundo comportamento é a paciência. Isso é difícil. Talvez um dos mais difíceis. Mas a paciência é uma virtude que está baseada no autocontrole emocional. Nós mulheres muitas vezes falhamos nesse quesito. Ou seja, nós precisamos suportar situações desagradáveis, injúrias, o incômodo de terceiros, né? Sem perder a nossa calma e a nossa concentração. A vida está cada vez mais desafiadora, cada vez mais nós temos tarefas para desenvolver, né? Cada vez mais desafios novos, mais cobranças, mais concorrência no mercado. E nós precisamos ter autocontrole, nós precisamos ter paciência. A vida, principalmente nos grandes centros urbanos, ela tem se tornado um frenesi cada vez mais intenso. E nós, na contramão, né, à medida que muitos valores se perdem, as pessoas estão se tornando cada vez mais egoístas, cada vez menos intolerantes. E nós precisamos mudar isso. O segredo para se ter uma boa convivência é ter paciência. E o terceiro segredo é a capacidade de perdoar. Quem não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Essa foi a resposta de Jesus àqueles homens que estavam acusando aquela mulher pecadora. Pois bem, o perdão, a capacidade de perdoar é algo que nos intriga no dia a dia, que faz com que nós nos reflitamos sobre a questão. Sim. Por quê? Porque nem sempre a pessoa tem a disposição de perdoar na mesma proporção que ela deseja ser perdoada. Mas veja bem, todos nós somos falhos, todos nós cometemos erros, todos nós machucamos pessoas que nós amamos, que nós relacionamos no dia a dia. E sempre que nós cometemos uma falha, nós queremos ser perdoados, não é verdade? Porém, quando nós somos ofendidos, quando alguém comete uma falha e que nos machuca, aí nem sempre temos a mesma disposição de perdoar. Mas se somos pessoas que amamos e queremos amar as pessoas, queremos desenvolver bons relacionamentos, nós precisamos ter a capacidade de perdoar na mesma proporção que nós desejamos ser perdoados nas nossas falhas. Aprendendo, né?
O terceiro segredo é a cortesia. E eu acho muito lindo falar sobre isso, porque é algo que a gente precisa praticar, principalmente como cristão, né? Todos os dias. A cortesia, ela trata-se de você ser cortês o tempo todo com as pessoas, né? Você tem o hábito de abrir a porta para outras pessoas entrarem? De ceder o lugar no trânsito, né? Deixar com que as pessoas passem, né? Parar de verdade ali e ceder o lugar. Ceder o lugar para um idoso ou uma gestante ou uma pessoa mais velha que você dentro do ônibus, né? Na fila do supermercado, na fila do banco, enfim. Você é uma pessoa gentil, uma pessoa cortês, né? Uma pessoa cortês. Marido, você abre a porta do carro para sua esposa entrar? Ou às vezes abre para mim. Eu acho isso lindo. É uma das primeiras atitudes que me encantou nele, foi quando ele abriu a porta do carro para eu entrar. Eu achei isso fantástico, achei isso assim muito diferente, né? Para os dias que a gente vive, é algo que dá uma quebrada, né? A cortesia é o meio pelo qual nós conseguimos demonstrar que nós nos preocupamos com a pessoa que nós amamos. Então a gente precisa ser cortês o tempo todo. A cortesia, ela escancara as portas para novas amizades, para novos relacionamentos, né? Faz com que você mude radicalmente o seu, a forma com que as pessoas te veem, a forma com que as pessoas te enxergam. Muito bem. E o quinto segredo é a humildade. A humildade é das coisas mais estranhas. No exato momento que acreditamos tê-la obtido, perdemos. Esse é o conceito de Bernardo Meltzer. Em outras palavras, a soberba é considerar-se humilde. Muitos de nós vemos a humildade como se fosse uma atitude de fragilidade, de caráter, fragilidade no sentido de ser dominado, ser controlado, ser submisso, e isto acaba afetando o sucesso profissional. Mas na verdade, a humildade nada tem a ver com isso. A humildade, ela é o oposto do orgulho. Afinal, o humilde tem sempre o prazer de se posicionar como trampolim para que outra pessoa esteja em evidência. E isso não tem problema nenhum. Então, a pessoa humilde, ela sempre está preocupada em promover outras pessoas. Agora, nós não podemos confundir a humildade com a baixa autoestima ou a falta de amor próprio. Não é verdade? Porque a pessoa que tem a falta de amor próprio, a baixa autoestima, ela não consegue receber um elogio, por exemplo. Ela não consegue aceitar quando uma outra pessoa a promove. Tá? O ser humilde é a pessoa não se autopromover, mas ela não tem dificuldade nenhuma quando outras pessoas a promovem. Tá? Um exemplo, Ana e eu, nós somos casal e eu sempre tenho alegria em promovê-la, eu sempre tenho alegria em colocá-la em evidência. Se eu precisar servir de trampolim para que ela esteja em evidência, eu sinto alegria nisso. E o oposto é verdadeiro também. Ela ter alegria, se ela é humilde, ela ter alegria em estar me colocando em evidência, de servir de trampolim para que eu esteja em evidência. Não sei se eu estou conseguindo transmitir bem para vocês essa mensagem. Tá? Agora, quando uma outra pessoa me promove, me elogia, eu também tenho que ter a nobreza de receber. Isso não é orgulho nenhum. Claro que eu não vou ficar batendo no peito, falar eu sou o cara e tal. Não, mas agradeço, muito obrigado pelo seu elogio. Isso não faz com que eu deixe de ser humilde. Tá bom? Agora, a soberba é a pessoa que se autopromove, fica se autopromovendo. Isso é feio. Então, a pessoa que ama e que deseja ser amada, um dos segredos é ser humilde. Isso aí. O sexto segredo vai falar sobre generosidade. E a generosidade, a gente aprende, já começa a aprender isso lá com o apóstolo Paulo, né?
Em Atos, capítulo 20, versículo 35, ele vai dizer: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O altruísmo é uma característica marcante da pessoa generosa, né? Ela sempre está preocupada, e até agora a gente tem repetido isso, né? A gente está sempre preocupado em evidenciar o outro, a gente está sempre preocupado em que o outro esteja melhor, né? E a generosidade também vai completar esse sentimento. O generoso, ele não está preocupado em ter mais que os outros, mas sim ele está preocupado com que os outros tenham na mesma proporção ou tanto quanto ele. A generosidade, a pessoa generosa, ela sente alegria em doar-se, né? É algo natural para ela. Muito bem. E o sétimo e último segredo que nós queremos compartilhar nesse vídeo é a honestidade. A pessoa que ama, ela precisa ser honesta. Vivemos num mundo em que a honestidade se perdeu de tal forma que muitas pessoas não conseguem ser honestas nem consigo mesmas e se autossabotam. Quem nunca colou numa prova, que atire a primeira pedra. Não é verdade? E a cola é um exemplo clássico de autossabotagem. Porque, afinal de contas, o professor já estudou, já se formou, está ali como profissional, e o aluno cola achando que está enganando o professor, enquanto que, na verdade, está enganando a si mesmo. Porque lá na vida profissional, a deficiência no aprendizado vai refletir. A vida vai cobrar essa cola. Exatamente. A vida sempre cobra uma cola. Então, assim, colar na prova é uma autossabotagem. Ou seja, é uma falta de honestidade para consigo mesmo. Então eu trouxe esse exemplo para nós entendermos que nós precisamos partir do princípio de que nós precisamos ser honestos conosco mesmo. Jamais vamos conseguir ser honestos num relacionamento se nós não somos honestos conosco mesmo. E ser honesto quando nos propomos a fazer uma reeducação alimentar, nós nos propomos a praticar uma atividade física, ter um momento diário, de devocional diário, ou a ler um livro, precisamos ser honestos conosco mesmo. E quando nós colocamos na nossa igreja, no começo do ano, nós sempre colocamos ali, consagramos as metas para o ano. E sermos honestos conosco mesmo de perseguir aquelas metas e não nos autossabotarmos. E quando nós partimos do princípio de sermos honestos conosco mesmo, isso acaba se tornando uma coisa natural e passamos a ser honestos também com as pessoas com quem nos relacionamos. É isso aí. Então hoje nós aprendemos sobre os 7 segredos, né? As 7 atitudes que nós precisamos ter para cumprir esse desafio diário de amar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreva, ative lá as notificações. Na próxima semana a gente tem o 3º vídeo sobre essa série e eu tenho certeza que ele vai edificar a sua vida. Amém? Um beijo para os nossos apóstolos. Apóstola, muito obrigada pelo seu cuidado com a nossa igreja. Um beijo para você que está nos assistindo aí, que está acompanhando essa série. Fique com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima semana. Forte abraço.